Mas eu quero dizer o seguinte, a reforma tributária é talvez um Rubicão, um divisor de águas do governo do Lula. O Lula vai ter tempo suficiente para colher os resultados, mesmo que não é a reforma tributária dos nossos sonhos, é uma reforma meia-boca, é mais ou menos como, guardadas as devidas proporções, o plano real. O Lula vai ter tempo suficiente para recolher os louros, os benefícios dessa reforma tributária, lá na véspera da eleição de 2026. Isso é o lado da esquerda. Você acha, não? Não entendi. Não. Quais são os louros que ele viria carregar? Quer dizer, o país melhorando, tal como foi no plano real? O Tarcísio Freitas, como um homem público e esclarecido e de direita, ele percebe não mais do que a necessidade da reforma tributária, apoia essa reforma tributária. Agora, aos olhos do povo, né, os benefícios que vão rolar dessa reforma tributária a curto prazo vão ser creditados no governo Lula. Se rolarem benefícios, né? Tem gente que diz o prazo dos benefícios é longo, ele não é um prazo, porque tem uma regra de transição longa, né, que tem que ser, porque senão você poderia criar um problemaço, né? Vai ter insatisfação, porque a questão de serviços é uma questão que é o maior setor do país, onde a questão não está definida até o momento, não está nem um pouco clara, se não vai haver aumento de carga tributária. Tem a questão de aumento de carga tributária, se houver, isso pode ser ruim. Agora, por outro lado, os economistas e toda a análise que existe é que a reforma tributária é uma medida necessária para destravar esse medíocre crescimento que o país vem sofrendo há anos, quer dizer, que pode atrair investimentos, que pode construir bases para frente. Agora, eu acho que quando o Marcelo falou agora do benefício da esquerda, é isso que está se colocando, né? A gente tem governadores de direita como Tarcísio com um papel já nacional por ser governador de São Paulo, é um fato, ele tem 40%, 45% da economia na mão dele, né? Então ele tem esse poder de qualquer maneira, e tem do outro lado, o que eu já falei outras vezes, o Haddad cada vez mais avançando nessa questão da capacidade de negociação e se posicionando meio de centro, né? Ele é o centro, ele está junto ali com a equipe, com aquela história. Então a coisa vai vir uma liderança para assumir esses 40%, 60% aí de capital do meio? Veio aqui uma ideia, é o seguinte, quando você fala Haddad, Tarcísio, para a gente simplificar, um raciocínio simplesinho que eu fiz aqui os herdeiros, as criaturas desses criadores, de Lula e de Bolsonaro, só para raciocinar, né, porque é meio simplificado isso, são completamente diferentes, né, deles. Ambos têm esse perfil mais ao centro, o que traz uma ideia seguinte: será que esse perfil é o que vai conquistar o eleitorado para um pouco em 24, nas municipais, um pouco mais acentuadamente em 26, ou um Lula ainda na reeleição, um Bolsonaro inelegível? O que pode dar, o que apareceria do outro lado para se contrapor ao Lula? Eu acho que é por isso que o Tarcísio insiste na reeleição. Que se o Lula estiver bem, reeleição dele, para que não gaste um Tarcísio numa eleição potencialmente perdida para o Lula. Não sei se faz É a economia, sentido. Dora. É a economia, Dora. Porque o que acontece é o seguinte, a economia, ela vive das expectativas. As expectativas, à medida que elas vão se viralizando, vai contagiando a sociedade, e o que era meramente uma expectativa, né, uma especulação, ela acaba virando uma realidade, por força de que aquela especulação, aquela expectativa é tão grande que essa ideia que o Pedro Paulo falou, né? Essa reforma tributária cria uma expectativa na sociedade de que o Brasil vai deslanchar. Com essa expectativa de deslanchar, os agentes econômicos, os investidores, já vão sair na frente investindo. E a economia, aquilo que era uma expectativa, se transforma em realidade. Então, quando você chegar nas vésperas da próxima eleição, você vai ter, provavelmente, se tudo der certo, é claro, isso aqui é o Brasil, é onde está tudo feito para dar certo, mas dá tudo errado. Se você chegar
com essa sensação de otimismo, de crescimento, de deslanche, vai ficar difícil você, à direita, colocar um candidato que se contraponha ao governo. Agora, o governo sabe, né, que ele também não vai adiantar vir com radicalismo, nem Lula, que na verdade, como você observou bem aqui, foi um caminho pelo centro que ensejou essa mudança no Brasil. Que elegeu o Lula. Que elegeu o Lula e provavelmente elegerá o sucessor do Lula. Peraí, o centro. Que é um cara mais ao centro. Eu não sei se... Provavelmente hoje seria o Haddad. Não se sabe o Não que vai se sabe. acontecer daqui a 4 anos. Não se Ou sabe. 3, como você gostaria de dizer. Não, se eu soubesse... E mais, só uma pequena observação. Em termos de macroeconomia, o resultado da reforma tributária tende a ser nenhum nesse período curto, de 4 anos. Concordo. Mas em termos da simplificação, quer dizer, no âmbito interno de cada pequena empresa, aquela coisa toda que é o grande empregador do país, o otimismo vai ser enorme. Quer dizer, eu fui claro Você, em nessa vez de ideia. ter que encher livros e livros de Entendi. CMS, tá entendendo? Fazer uma declaração por via eletrônica, qualquer coisa assim e tal, automatizando o seu serviço, se sentindo menos injustiçado pelo sistema tributário, que é o que hoje os pequenos empresários têm no seu dia a dia. Eles se sentem injustiçados. E os cidadãos também. Cada um de nós fazendo a conta de... Né? O projeto de reforma tributária, que passou na Câmara, não passou no Senado, vai voltar para a Câmara e tal coisa, é muito deficiente, mas não faz mal. Por exemplo, não tocou na questão da Previdência Social. Claro que teve uma reforma, mas o fato é que na folha de pagamento da Dora Kramer, tá entendendo? Desconta 20 não sei quantos %, poxa. De cara. Agora. Sim, mas essa questão na política, a questão da Não, expectativa. na expectativa é o bem-estar que dá você, menos fiscal no meu pé. E que aí dá resultado eleitoral. Por isso que eu digo, Claro, pode ser não, o é Haddad se positivo. o Lula não for para a reeleição, né, gente? Porque Ué. tudo se ele tiver bem, É duvido inimaginável. que ele não vá. É inimaginável que o Haddad vai concorrer contra o Lula. Não vai. Não, isso não existe, Concorrerá. até porque no PT só tem um lugar. Eu sei, mas vamos supor que o Lula não seja Ah. candidato por alguma razão. Quem está na frente hoje É o Haddad. é o Haddad, que não é um esquerdista radical. Não. Ou está mostrando uma capacidade de conquistar fatias políticas e de opinião pública que não são esquerdistas e que, em grande parte, votaram no Lula sem ser esquerdistas.